Sí. 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 No. 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 Sí. 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 No. 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 Ih, tá faltando vocabulário aí, hein, Landrigo? E você, quer sair do CCC do Noronô? Vem com a gente. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! A nossa convidada veio para o Brasil com 8 anos. Para diminuir a saudade do seu país, ela encontrou na gastronomia uma forma de manter as suas origens vivas. Paulina Poças, daqui a pouquinho. Porque antes, bora treinar a língua espanhola? Professor Carlos Belém. Tudo bom? E aí, professor? Tudo bem com você? Graças a Deus. Professor, hoje a gente fala sobre saúde pública. Por que esse assunto é tão importante? Eu não falo só saúde pública. Qualquer coisa, qualquer assunto que seja voltado para o nosso bem-estar, para a população. Não falo vender algo, mas sim trazer uma ideia que melhore a nossa população. Aí sim vira assunto para o Enem. Nesse momento a gente vai falar de saúde pública. Se a gente fizer um apanhado das últimas questões, a gente vai ver que não é só essa. Nós temos várias que vão tangenciar esse tema, vão abordar de repente diretamente saúde pública e outros campanhas comunitárias, vou dizer dessa forma. Esses temas, professores, costumam aparecer com que gêneros textuais? Olha, normalmente pode ser a campanha comunitária em si, entendeu? Você olha, você vê que aquilo é uma campanha. Um texto informativo, jornalístico, mas que traga esse tipo de informação. Não necessariamente precisa ser do Brasil, entendeu? Porém, normalmente cai a América Latina, compara com outros países, mas a gente vai intensificar aqui na América Latina. Eu não falo só aqui, de forma geral, mas com foco no Brasil, principalmente trazer esse assunto para o Brasil. Show de bola. Então, bora ver uma questão? Vamos, com certeza. Tá aí, professor, questão 3 do Enem de 2017, caderno azul, segunda aplicação. Perfeito, vamos lá então. En la República Democrática del Congo, menos del 29% de la población rural tiene acceso al agua potable y menos del 31% cuenta con servicios de saneamiento adecuados. En un país cuya situación ha sido calificada como la peor emergencia posible de África en las últimas décadas, las enfermedades hacen estragos entre la población. Aqui basicamente está falando sobre as doenças que são doenças bobas, a gente vai ver daqui a pouco. São doenças bobas que a gente já está controlando, aqui no Brasil já controlou e lá não. Aí a gente vai ver a pobreza deles. La diarrea provoca cada año la muerte del 14% de los niños menores de 5 años. Y los brotes epidémicos de cólera causam mais de 20.000 muertes anuais. Quer dizer, esses brotes significa brotar, surgir essas epidemias. Sobretudo en las provincias de Katanga Oriental, Kivu del Norte y del Sur. Con el objetivo de paliar esta situación, medida paliativa, igual no português, la Fundación We Are Water ha llevado a cabo un proyecto, fue até o final un proyecto de UNICEF en los distritos del sur y el este, do sul ao leste del país para mejorar el acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento en las comunidades rurales y semirurales, donde el cólera es endémico, gracias a la excavación de pozos tipo artesianos ou de manilha, el establecimiento de instalaciones para la extracción de agua y la formación de agentes de salud para mejorar las prácticas de higiene de estas comunidades. 10.000 niños, 5.000 mujeres, 5.000 hombres, de 30 aldeias, quer dizer, está falando para as pessoas que eles vão ajudar, as aldeias e quem está sendo beneficiado com essa situação. E áreas cercanas, áreas próximas
a las ciudades mejoraron su acceso al agua potable e se verão livres da ameaça do cólera. Vão se ver livres da ameaça do cólera. A única coisa que eu queria mostrar a vocês é o seguinte, uma coisa bem importante. É quando ele coloca ha mejorado. Quando fala han mejorado, é pretérito perfeito composto, significa que está acontecendo agora. É um passado muito próximo do presente, trazendo até uma continuação. Então não é algo que já aconteceu há muito tempo. É algo que aconteceu há pouco tempo. A gente também tem que ver, para poder entender melhor esse texto, a gente tem que analisar a fonte, né? Da onde foi retirado. Aí a gente vê também a data, 2012, então é próximo daquela data de 2012. A fonte também é importante, até para a gente saber aquela pergunta que você falou, que gênero textual costuma cair, tá bom? Ok. Professor, são muitos dados nesse texto, então, assim, como a gente sabe o que a gente vai precisar? Como é que é? Vou olhar então com foco do Enem. Ele vai te trazer vários dados, várias informações, mas ele vai te fazer uma pergunta geral. Show. Ele não vai fazer simplesmente aquele dado, eu quero saber aquilo, aquela pegadinha. Não. O Enem ele não trabalha com pegadinha. Na verdade, ele quer saber se você entendeu o texto de forma geral. Beleza. É uma leitura mais geral do que uma leitura bem fechada. Beleza. Vamos lá. A partir das informações sobre as condições de saneamento básico na República Democrática do Congo, e do gênero escolhido para vinculá-las, a função do texto é. Então, olha só, a gente tem um texto relativamente grande, mas está pedindo a função dele. Qual o objetivo dele? O que ele vai mover com a gente, né? O que ele vai fazer com a gente? Divulgar dados estatísticos sobre a realidade do país? Você pode me responder, tem dados estatísticos aqui? Você até fez essa... Sim, tem 29%, 31%. Isso, mas será que é isso? Vamos dar continuidade à leitura das alternativas para a gente poder saber se é isso ou não. Levar ao conhecimento público as práticas que visam a melhoria da saúde na região. Bom, essa resposta é uma resposta interessante, mas eu não posso descartar as outras de antemão. Porque até mesmo a primeira ela não está totalmente certa, mas ela tangencia ali o nosso texto. Alertar as pessoas interessadas em conhecer a região sobre os problemas de saneamento? Acho que não. Em nenhum momento chegou e falou assim, se você quiser, tem que tomar uma vacina, tem que fazer isso. Tem cuidado com isso, tem cuidado com aquilo. Pode até a pessoa, será que é isso? Não é. Descarta logo essa. Oferecer serviços de escavação de poços, e acesso à água para a população da região. Em nenhum momento muito falou distante. serviço de poço. Falou que tem, nem especificou. Lembra que eu falei, pode ser um artesiano ou de manilha, mas não falou nada disso. Só falou que tem essa prática. Sim. Orientar a população do país sobre a ação de saúde pública. Bom, está escrito em espanhol, né? Será que é para orientar ao país, ao Congo, sobre essa saúde pública? Não é. E outra coisa... ES foi escrito na Espanha, para a Espanha. Ou seja, descartamos também. Então a gente tem que fazer uma leitura geral. Voltando às duas primeiras, como eu falei, não tem como divulgar dados estatísticos somente, tá? Ele tem algo mais, que é o gabarito letra B, levar ao conhecimento público as práticas que visam a melhoria da saúde na região. Então, esse é o gabarito. Até pelo finalzinho do texto ali, né, dá essa ideia, né? A gente consegue amarrar bastante. Então, assim, tem umas que não tem nada a ver, outras têm tudo a ver com o texto, mas não tem a ver com a pergunta. Mas, de forma geral, a gente quer saber o que o texto está passando para a gente. O Enem pede isso. Daria para chegar ao gabarito sem um espanhol muito afiado? Com toda certeza. Desde que você tenha uma boa leitura na língua portuguesa, eu traduzi alguns vocábulos, mas se você não traduzisse esses vocábulos e até outros, a gente ia conseguir entender muito bem. Desde que um aluno que esteja estudando para o Enem, que tenha sua leitura em dia e tenha lido muita coisa, vai ler isso aqui tranquilamente. A prova do Enem parece até uma saga, né? Parece uma revista quando você recebe. Então o aluno já está preparado para isso. Lendo, tendo uma boa leitura, ele vai chegar com toda certeza, não precisa se desesperar. Mais uma vez, um tema ligado a questões sociais, né? Então, o candidato que está se preparando para o Enem, para a prova de linguagens, tem que ficar atento a temas desse tipo. Com certeza. Você já deu muitas dicas, mas quem quer melhorar, afiar ainda mais, chegar super preparado para a prova, mais um conselho. Mais um conselho. Lembra que eu falei agora há pouco sobre leitura? Sim. Vamos começar a ler principalmente jornais eletrônicos, em espanhol, qualquer um, El País, Clarim, qualquer um que traga informações principalmente voltadas para o mundo. Tem lá uma parte que fala assim, mundo. Aí você clica lá, ao invés de ser específico a uma região, leia de forma geral, porque normalmente a informação que está ali naquela parte
de repente é uma informação do Brasil, uma informação não do Brasil, mas que chegou ao Brasil, então a leitura fica muito mais fácil. Aí você se encoraja e começa a ler coisas mais difíceis. Show Então, de assim, bola. o que eu indico é ler. Ler em espanhol e tentar entender o que está ali. Show de bola. Professor, brigadíssimo, valeu mesmo. Nada. Volte sempre, viu? Sim, com É de certeza. Você já imaginou ter que mudar de país de repente? E não deve ser nada fácil, né? Ainda mais sem dominar a língua falada nesse novo lugar. A nossa convidada encontrou na culinária uma forma de se conectar com as suas raízes. Eu tô falando da mexicana Paulina Poças. Seja bem-vinda. Obrigada. Opa. Beijo. Beijo. Você veio pro Brasil primeira vez com 8 anos. Como foi isso? Foi muito complicado. Por causa do idioma, principalmente. E talvez um pouco da cultura. E sempre tem a saudade da família que você deixa lá para trás, entendeu? Mas Caramba. eu acho que a pior parte da adaptação foi a escola, o idioma. Eu sempre fui uma aluna muito boa no México. Eu gosto muito de estudar, de ler. Mas com essa questão do idioma, para mim, deu uma complicada. Eu perdi muito a vontade de querer continuar estudando, porque eu sempre tirava notas muito boas. Aí você vem para um país diferente, com língua diferente, Não entende muita coisa. nada. E aí você começa a tirar nota ruim e você fala, poxa, o que está acontecendo? E matemática, eu acho que é muito engraçado. Eu preciso te contar, porque matemática é... Matemática foi o mais complicado pra você? Foi! Não, como assim? Número é número em qualquer lugar, né? Então, eu sei que número é número, só que até hoje eu não consigo contar em português. Nem fazer conta em português. Então é tudo em espanhol aqui. Tudo em espanhol. O chip muda, por exemplo, a divisão para dividir. É ao contrário. Eu não entendi. É ao contrário como? Vamos na lousa? Oh, por favor. Vamos. As nossas divisões no México são assim. Aí você coloca o número aqui dentro que você quer dividir, tipo 60, e aí fora pelo qual você vai dividir. Então, eu vou falar em espanhol. Tudo porque bem. senão não vai dar certo. Pode ser? Pode Tá. ser. 3 por 2, 6. Para 6, 0. Bajamos el 0 e se sube el 0. Então, esse é o nosso resultado. Realmente é muito diferente. Eu trabalho com dinheiro, né? Eu mexo com dinheiro, então, quando eu conto dinheiro, é tudo em espanhol. Tipo, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar em português, eu me embolo e a conta não dá certo. Já aconteceu várias vezes, de dar troco errado. Cara, vamos lá pra frente. A gente falou de todas as suas dificuldades, adaptação e tal. Eu quero saber das dificuldades dos brasileiros quando vou falar espanhol. Minha irmã é mexicana, nascida no México, mas ela foi alfabetizada no Brasil. Então, quando ela começou a querer falar espanhol comigo, com a minha mãe, com a família, ela achava que o espanhol era tudo diminutivo. Por exemplo, cadeira. Cadeirita. Aí eu falava, cadeirita? Ela é cadeira em espanhol. Nem é português, nem é espanhol. É um diminutivo seu. E meu marido, quando vai para o México, até hoje, após 8 anos de convivência, ele comete certos erros em verbos. Por exemplo, para vocês, o clima está gostoso ou o clima está agradável, correto? Vocês usam a palavra gostoso para o clima. Nós, no México, ele chega no México e fala o clima está rico. Rico é gostoso em português. Aí eu falo, você experimentou o clima para saber que ele está gostoso? Tipo, no México, você não usa Entendi. rico para descrever o clima. Bom, você nasceu no México, se mudou pro Brasil, estudou Sim. comércio exterior e trabalha com culinária. Isso não é uma novela mexicana? Eu sou mexicana, né? Eu tinha que fazer minha novela mexicana no Brasil, gente. Não só a Thalia. Eu também posso. Meu sonho era trabalhar com comércio exterior, porque eu achava que o comércio exterior poderia me dar uma ligação ao meu país, mesmo eu estando longe. Só que não deu muito certo. Porque minha mãe abriu um restaurante mexicano pela saudade que a gente tinha do nosso país. Eu preferi largar a minha formação para poder estar um pouco mais perto, não só da minha família, como da minha cultura. Eu achei que eu ia sentir muita falta
da carreira que eu estudei, da minha formação, mas é muito reconfortante você estar em outro país e colocar o nome do seu país em alto, você ser reconhecida. Minha mãe, graças a Deus, o restaurante dela chama La Mexicana. O La Mexicana tem 14 anos já de vida, é muito conhecido. Faz festas para o consulado, já fez festas aqui no Rio para a Embaixada do México. A gente é muito bem... É muito bonito você ver uma pessoa reconhecer o seu trabalho, mesmo você estando tão longe e não tendo os produtos necessários para poder fazer uma comida mexicana legítima. Culinária mexicana, qual a diferença para a culinária brasileira, assim, as maiores? As maiores. No Brasil, vocês comem pãozinho francês. No México, não é que a gente não coma, comemos, existe. Mas, pra gente, o nosso pãozinho francês é a tortilha. Que pode ser de trigo ou de milho. Que é uma massa fina, assim. Aí a gente usa como nosso pãozinho. A gente coloca qualquer coisa dentro e come. A pimenta. Nós, mexicanos, acho que colocamos pimenta em quase tudo. Entendi. Desde muito pequenininhos. Aí bota pimenta no chocolate também, no doce. Sim, tem uma receita muito típica de um prato que é pré-histórico, assim, que era dos astecas, chama mole. O mole tem mais de 40 ingredientes, entre eles chocolate, pimenta, amêndoas, especiarias. E era um prato, assim, muito especial. Ele era servido somente aos deuses. Então, hoje em dia, o mole continua sendo um prato muito especial, mas ele é servido quando você tem um casamento, um batizado, uma primeira comunhão. É um prato... É difícil de fazer, é demorado e ele é muito típico. Tá ligado à típico. religiosidade, a essa ideia. Também, a festa, né? Assim, a grandes comemorações. Em qualquer casamento que você for, tem mole. Qualquer um. Pode ser um casamento mais chique ou um casamento mais humilde. Vai ter mole. Tem uma diferença também no milho mexicano, não tem? Tem. A gente tem uma diversidade um pouquinho maior de milhos. Existe o milho normal que vocês têm, que é o amarelinho, né? E a gente tem o milho branco. E dentro desses milhos brancos tem uma diversidade de milhos, tanto que tem milho até roxo. E aí, quando as pessoas cozinham milho, faz a nixtamalização, que é um processo para fazer a tortilha fica roxa. Da cor da sua camiseta. Dessa cor. Igualzinha. E lá no restaurante, vocês mantêm as tradições mexicanas? A gente sempre preza muito por isso, porque acho que é uma das coisas que nos deixa mais ligados ao nosso país. Minha, da minha mãe. E faz a minha irmã, que nunca morou no México, que ela só nasceu lá, conhecer um pouco daquilo que ela talvez não tenha oportunidade de vivenciar lá, com a família. Só quando ela vai de férias. Tem várias comemorações. O 15 de setembro é dia da independência. 20 de novembro é dia da Revolução Mexicana. Tô começando a falar espanhol. Eu tô vendo, não, tudo bem. Total vontade de começando a falar espanhol. O programa é de espanhol, fica à vontade. Dia 2 de novembro é Dia de Muertos, que é muito típico, mas tem muita gente que fora do México que não consegue entender essa beleza. Pois é, explica um pouco pra gente. Não é que você idolatra ou você festeja a morte. Você simplesmente, a gente não fica triste pela morte dos nossos seres queridos, porque a gente acredita que ele está num lugar muito melhor. Então, antigamente, até hoje acontece, mas é um pouco menos, é mais raro de se ver. As pessoas vão até o cemitério, onde está o túmulo do ente querido que morreu, que faleceu, e levam as comidas que essa pessoa mais gostava de comer quando ele estava vivo. Por exemplo, mole, é muito típico. Aí, por exemplo, a esposa ou os seres queridos que vão visitar ele levam flores, levam velas, porque a gente acredita que as velas, à noite, você deixa as velas lá. À noite, a alma do seu ser querido desce e as velas são para iluminar o caminho até o túmulo dele. Você deixa água porque ele vai sentir sede. Você deixa sal para espantar os maus espíritos. E você deixa as comidas e bebidas que ele gostava. E vou ser sincera, eu já fiz isso na minha casa, com o porta-retrato do meu avô, que faleceu há 2 anos atrás. E eu deixei a comida que ele mais gostava.
Muita gente falava, Paulina, no outro dia o sabor, você pega, a comida não vai ter sabor. Eu falei, mentira, lógico que tem sabor. Ele não comeu. Ele não comeu, mas ele levou o aroma junto com ele, porque ele não pode comer. Então, Dia dos Mortos, vocês fazem uma espécie de comemoração também lá no restaurante? Fazemos. Uma festa, assim? Fazemos. A gente faz comida especial, a gente faz um pãozinho que é especial dessa data, que chama Pan de Muerto, e fazemos a homenagem a alguma pessoa que morreu. Ou os próprios mexicanos que moram em São Paulo perguntam, posso levar a foto da minha avó, do meu pai, da minha mãe, e posso colocar no altar? Pode. Aí a gente deixa expostas, coloca o altar dia 30, tira dia 3. Só entre a gente, domingão, de sol, futebol, Neymar ou Chicharito? Chicharito, Ah, claro, que isso? claro. Neymar! México. O que você identifica de semelhante na cultura mexicana que tem aqui no Brasil? Talvez a paixão pelo futebol? Então, paixão pelo futebol, acho que é uma bela semelhança. Os dois povos são muito felizes. A gente abraça as pessoas que vêm de longe ou de perto. A gente não tem essa discriminação com estrangeiros. A gente é um povo amável, feliz, gosta de festa. Bom, eu vi que você trouxe muitas coisas que estão aqui na mesa. São os meus tesouros. Tesouros. Eu vou dividir com você. Gostei, tesouros. Tá. Já lembra Ó. de Chavinho, Kiko, É. México, olha aí. Você viu? Tá tudo aí. Esse daqui é uma pimenta em pó, que a gente usa muito pra qualquer coisa. Pipoca, batata, Pipoca, batata, pimenta em tudo. fruta. Não, Isso daqui, tipo, a especialidade disso é com fruta. não. Tipo, Sim. que fruta? Qualquer uma. Qualquer uma. Por exemplo, manga. Você corta uma manga, você espreme um limãozinho, joga um pouquinho de sal e bastante. Abuse dela. Use e abuse. É Caramba. boa. É gostosa, tá? Gostei. E esses daqui são pirulitos de pimenta. Tudo pimenta. Tudo Ai, pimenta. pimenta em tudo mesmo. E a gente come desde criancinha. Vende na escola, na cantina da escola é isso que vende. E não queima muito. Não, eles é que assim, a pimenta só por fora, é uma pimenta em pó parecida com essa, é só por fora. E aí, depois que você termina o sabor da pimenta, começa o sabor do doce. Tipo, esse é sabor manga. Ah, não. Por isso que eu aí. falei que combina. Deixa eu experimentar, posso? Por favor, Licença. lógico. Esse daqui esse é muito forte? É diferente Não, desse daí? é igual, é igualzinho. São todos iguais. Todos. Vamos lá. Ele é azedo, tá? Ele é bem pesado? Não, ele é azedinho. Vocês vão rir da minha cara, né? Ele é azedo. Nossa, é muito diferente. É maneiro. É viciante, Eu olha. gostei. Gostou? É viciante. Falei, são os meus tesouros, tô dividindo com você. Muito bom mesmo. Ele é salgadinho, essa parte de É fora. e tal. salgado, com azedo, com uma Isso. pimenta, aí vem o doce, do nada. Gostei. Gostei mesmo. Bom, Paulina, para quem quer saber um pouco mais sobre a cultura mexicana, culinária, o que você indica? Onde a gente busca mais informação? Ler Frida Kahlo é sempre muito legal. Eu acho que Frida Kahlo foi uma representante muito boa da nossa cultura. Eu indico, ela é muito boa. Obrigado Obrigada pelo a você. bate-papo, Obrigada. pelo doce. Volte sempre. Curta, tá? Cuide. Tchau comigo. Use e abuse. Aguardado. Beleza, obrigado. Obrigada, Volte imagina. sempre. E é isso aí, galera. O contato com outras culturas é a dica. Quer acompanhar mais entrevistas legais como essa? Vai lá no nosso canal, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Meu.